Nós vamos aprender um pouco da palavra, vamos aqui estudar um pouco daquilo que Deus tem nos dado essa semana, falando sobre não olhar para trás, falando sobre a questão do arqueiro, do arco, da flecha e do alvo. E quando a gente vai meditando, assim como Deus fala, né? Pensa, medita, a palavra de Deus começa a abrir mais para nós. E a cada dia Deus vai revelando coisas novas, né, para os nossos corações. E essa palavra tem mexido com a igreja, tem mexido comigo. Ontem lá no Nova Lima foi uma benção. Aqui será também. Domingo também. Diga amém, Jesus. E nós lembramos que nós começamos essa mensagem até na terça-feira, que o pastor Jonathan me convidou para pregar no culto dele. Mas ele não me pagou nem a janta aquele dia. Como é que ele pode receber um pastor no culto dele e não pagar nem a janta? Tem que abençoar, não é? Não é verdade? Tem que abençoar. Então ele está me devendo essa churrasco aí. Agora vai correr juros e correção monetária. E aí nós falamos sobre o rio, irmãos, que o rio ele não volta para a sua nascente. E a pergunta foi, por que a pessoa quer voltar para onde Deus enterrou, né? Ou seja, Deus já colocou uma pedra em cima. Falando de passado, falamos de muitas coisas nesse sentido. Embasamos isso em Isaías 43, versículos 18 e 19. Pode até colocar para mim na versão NVI. Isaías 43, versículo 18 e 19. Só para a gente aqui pegar um gancho e entrar na matéria que eu quero entrar. Em nome de Jesus. Isaías 43, isso. Olha só. Esqueçam o que se foi. Não vivam não vivam, não é o passado, é no passado. Então a pessoa às vezes está de corpo presente aqui, mas ela ainda não vive aqui. Ela não vive o presente dela, ela vive no passado. Não viva no passado. Continue. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então quer dizer, Deus aqui está dando uma promessa tremenda para a igreja. Está dando uma promessa tremenda para nós. Até no deserto Ele vai abrir caminhos. E até no ermo. O ermo é aquele lugar também como se fosse um deserto, um lugar solitário, um lugar de dor, um lugar de medo. Um lugar onde a pessoa ela tá assustada. E Deus vem e abre um rio, ou seja, a vida vai fluir. Esse ermo não vai acabar com você. Esse medo não vai prevalecer sobre você. A vida vai fluir. E aí, de Isaías 43, eu estou fazendo aqui a introdução, nós somos para Filipenses 3:13. Vai lá em Filipenses 3:13 e o 14. Vai lá, Filipenses 3:13 e o 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Acho que esse conselho que o Paulo deu serve tanto para a igreja de Filipe, mas para nós também. E aqui mostra o apóstolo Paulo não só falando, mas ele fazendo, né? Então o melhor testemunho que a gente dá é fazer. Amém, Jesus? É fazer. Então ele diz, não, mas uma coisa faço. Aí ele fala, o que ele faz? Esquecendo-me das coisas que para trás, que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante de mim. Então Paulo ele decidiu não viver no passado. Você pode observar, Paulo muito estudado, Paulo teve muita experiência, mas Paulo não ficava vivendo no passado. Ele sempre caminhava para aquilo que estava diante dele, que era a fé que era proposta para ele. E ele ia combatendo o bom combate, ele ia caminhando com Deus, e ele venceu as batalhas. E nós venceremos também. No versículo 14 diz assim, prossigo para o alvo. Agora você encontrou ali algo que a gente já vai entrar. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
O apóstolo Paulo ele tinha uma visão do que era galardão. O apóstolo Paulo tinha uma visão de como seria pós-morte. A visão dele era tão clara a respeito disso, que ele falou que morrer para ele não era prejuízo. Ele sabia com quem que ele ia se encontrar. Ele sabia que as prisões dele não seriam em vão. Ele sabia que tudo aquilo que ele passou por amor do Evangelho, ele não murmurava, ele não questionava, ele não se levantou contra Deus, ele não deixou de fazer o que Deus mandou, porque ele tinha uma visão além daqui. Quando o Senhor Jesus, ele nos mostra a palavra do bom samaritano, quando pega aquele rapaz que caiu na mão dos salteadores, e aquele rapaz é colocado no hotel pelo bom samaritano, ali fala que o bom samaritano deixa um recado ali, fala assim, olha, se alguma coisa você pagar do seu bolso, quando eu voltar eu te recompenso. Então tudo que a gente faz no Senhor, por mais que nós não vemos às vezes uma recompensa aqui, a gente tem galardão lá. A Bíblia fala em Mateus capítulo 5 que grande é o galardão daqueles que servem a Deus nos céus. O próprio Senhor Jesus considerou a riqueza do jovem rico como nada e disse, larga tudo isso aí, vende tudo que você tem, dá aos pobres, me segue, porque você vai ter um tesouro no céu. Então, quando ele fala desse tesouro no céu, ele fala de uma recompensa. Muitas pessoas estão de braços cruzados e não estão fazendo o que Deus manda. Não estão sendo úteis para Deus como deveriam de ser. Cuidado para você não pegar essa palavra e você se culpar com ela, tá? Porque você tem que ser útil naquilo que Deus coloca diante de você para você fazer. Diga amém, Jesus? Não adianta você querer falar, o pastor está lá pregando, ele é útil porque ele está no altar, eu não estou no altar, eu não sou útil. Quem disse que você não é útil por não estar no altar? Então você é útil onde Deus te colocou. Eliseu foi útil do lado de Elias só lavando a mão dele. E ele foi muito útil. E a obra dele foi tão reconhecida, o desejo dele era tão grande ali na presença de Deus, de fazer a vontade de Deus, que ele desejou, não por inveja, mas ele desejou fazer mais. E a Bíblia fala que ele pediu a unção dobrada do Espírito que habitava em Elias, que era o Espírito de Deus, e depois ele foi limpo e fez mais. Então existe todo um trabalhar de Deus, uma crescente de Deus, assim como nós éramos pequenininho, bebezinho, e a gente foi crescendo, assim também é na vida espiritual. Então cuidado para não sair desesperado, meu Deus, eu preciso de galardão, eu preciso de galardão, eu preciso de galardão, porque aí depois já entram outras coisas aí, e a gente não pode colocar, como diz aí fora, né? A carroça na frente dos bois. Então, por favor, a palavra não é para te pressionar, não é nada disso não. Vai buscando a Deus, vai orando, vai jejuando, vai estando na presença de Deus, vai lendo a palavra de Deus, que as coisas de Deus vão acontecer na sua vida. Tá bom? Em nome de Jesus. Então você vê, havia um chamado celestial na vida dele. E ele prosseguia para o alvo. Diga assim comigo, alvo. Agora, esse alvo, esse alvo é um alvo, irmãos, que foi de Deus para a vida dele. Essa chamada foi uma chamada de Deus para ele. Eu falei sobre 3 alvos. Eu falei sobre o alvo que Deus tem. Ontem eu falei no Nova Lima. O alvo que Deus tem para mim. O alvo que Deus tem através de mim. E o alvo maior de todos, que isso custou a vida de Cristo, que é a salvação. Então veja bem, 3 alvos, pode ter vários outros, mas um deles aqui vai abrir um leque para tudo. Primeiro alvo, através de mim. Não, primeiro alvo, a salvação. Jesus se despiu da sua glória, veio, amou o mundo de tal maneira, e ele morreu e ressuscitou. Toda pessoa que reconhecer essa obra feita na cruz do Calvário e se converter, se arrepender e se converter, essa pessoa é salva. Salva para quê? Para andar nas obras que Jesus preparou de antemão para que as pessoas andassem por elas. Primeiro alvo é a salvação. João capítulo 10 diz que o Senhor,
Ele é a porta das ovelhas. O Senhor chama as suas ovelhas. Ele entra no aprisco e chama as suas ovelhas. E Ele é a porta. Ele fala, se alguém entrar por mim, Ele fala a primeira bênção. Entrará, sairá do outro lado e salvar-se-á. A primeira bênção é a salvação. Às vezes eu vejo pessoas fazendo campanhas, fazendo orações, buscando a Deus, né, por coisas que estão aqui na terra, pelos acessórios, que também Deus tem alvo para a pessoa nesse quesito também. Mas ela esquece que ela precisa entregar a vida dela para Jesus. Ela esquece da salvação dela. Existem pessoas que elas chegam ao ponto assim de buscarem a Deus até conseguirem uma graça, mas não se converte. E quando a graça vem, a pessoa vai embora, porque aquilo era o que ela queria. Então ela não está conseguindo provar dos alvos que Deus tem para ela e através dela. Ela está comendo as migalhas que estão caindo da mesa do seu Senhor. Ainda não sentam na mesa. Ainda não passaram pela conversão. Ainda não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. E João 12 fala que todos aqueles que receberem, Deus dá a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Irmãos, nós precisamos entender que como alvo, a primeira bênção é a salvação. Se você ainda não é salvo, entrega o seu caminho ao Senhor, se entrega para Deus e conheça o sangue de Jesus, se converta, se arrependa, alinhe a sua vida com Deus e anda no caminho que Deus tem para você. Amém, Jesus? E confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A maioria aqui já fez, mas existem pessoas que vão assistir esse culto em outro tempo. Então, está aí aberto para que a pessoa, Deus com certeza falando no coração dela, que ela se entregue para Jesus de verdade. O segundo alvo, irmãos, que eu vejo aqui, é ganhar almas. Então, esse segundo alvo não é para mim, é através de mim. Deus, Ele não quer nenhum dos seus filhos estéreis. Nenhum. Ele quer que nós venhamos ganhar almas. Ele quer que nós venhamos exalar o amor que nós recebemos da parte de Deus. Ele quer que nós vamos e pregamos o Evangelho a toda criatura. Porque se ninguém pregar, as pedras clamarão. Mas tem um texto que diz, como ouvirão, se não há quem pregue? Então é importante que nós vamos pregar o Evangelho. E não é pregar o que eu acho, não é pregar o que eu penso. Porque tem gente que quando vai pregar o Evangelho, ele prega o Evangelho, aí ele encontra uma pessoa cheia de vícios na vida, cheia de teses. E aí essa pessoa, ela começa a relativizar o Evangelho. Não, pregue o Evangelho. A Bíblia fala, quer ouça ou quer deixe de ouvir, que o Evangelho seja pregado. Leve o Evangelho para as pessoas. Quando nós levamos o Evangelho para as pessoas, o Espírito Santo faz a obra no coração. O Espírito Santo trabalha. É uma semente que você planta ali no coração daquela pessoa. Vai colocando devagarinho. Mas não vai dando a sua opinião, não. Eu acho, prega o Evangelho, diz para ele, olha, a Bíblia diz isso, a palavra de Deus fala isso. A respeito, Deus vai te dar sabedoria. Estou vendo que você está precisando de uma ajuda aí, de uma palavra. Eu tenho algo que pode te ajudar. Você pode me ouvir 5 minutinhos? E dá 5 minutinhos certinho mesmo para ele. É uma palavra que Deus colocou no meu coração. Receba essa mensagem para você. Aí você prega o Evangelho, a boa notícia para aquela pessoa. A saída para ela, quando ela está no deserto, quando ela está no ermo, prega o Evangelho. A Bíblia fala que ovelha gera ovelha. Amém, Jesus? Então Deus tem um alvo conosco também. Deus tem um alvo comigo, Deus tem um alvo com você. Deus tinha um alvo com Jesus. E esse alvo foi cumprido. A salvação das vidas.
a salvação das almas. E a Bíblia fala que se você crê, Atos 16:31, se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu. Olha aí, está vendo? Deus, quando escolhe um indivíduo, Ele já escolhe para derramar a bênção de Deus sobre o coletivo. Então Deus tem esse alvo com a gente. Nós não podemos ser insensíveis àqueles que estão caminhando para o inferno, àqueles que estão se perdendo. A gente precisa fazer a obra de Deus. O diabo quer que a gente fique aqui, só ouvindo a palavra, se alimentando e ficando gordo de fé, ou gordo de conhecimento. É isso que ele quer que a gente faça. Só isso. É confortável, é melhor para a gente. Só que a Bíblia diz que é dando que se recebe. Então, deixa Deus te usar para a glória dele. É num trabalho, peça para Deus a direção. Fala para o Senhor, Senhor, coloca uma pessoa no meu caminho, eu quero frutificar. Eu quero ganhar uma pessoa para Jesus. Todo dia, pregue para uma pessoa pelo menos. Convide a pessoa para ir à igreja. Nós temos aí agora, dia 28, conexão. O que é o conexão? A Bíblia fala que André conectou Pedro com Jesus. Foi André que conectou Pedro com Jesus. E quem Pedro foi? Pedro foi o líder da igreja. Então a gente pode conectar as pessoas com Deus. Nós somos cooperadores com Cristo. Isso é um alvo. Quando o Paulo fala prossigam para o alvo, ele estava falando da recompensa da chamada dele. Mas ele estava cumprindo o alvo de Deus. Ele estava sendo lançado, ele estava acertando. Ele estava sendo cumpridor da chamada dele. E Deus o abençoou. Imagina Paulo quando a gente chega lá e vê o Paulo, hein? O galardão que o Paulo tem. Um camarada que escreveu 1/3 do Novo Testamento. Gente, a gente pode ser rico aqui, mas mais ainda, a gente pode ser rico para com Deus também. Diga amém, Jesus? A gente pode ser rico para com Deus. Deus não tem nada contra você conseguir as coisas aqui, até porque a palavra de Deus, ela tem também alvos com você aqui. Ela tem alvos para você. Agora é para você. A primeira foi para você, salvação. A segunda, através de você. E essa terceira é para você também. Porque Deus não quer que a gente prospere? Né? E esse alvo que Deus quer que a gente alcance, não vai ser uma bênção para a gente? Mas isso vai parar só em nós? Vai ser uma bênção também para a igreja, para a obra de Deus. É ou não é? Sim. Vai ser uma bênção para a sua família. Olha os alvos sendo atingidos. Olha os objetivos de Deus sendo atingidos através de você e para você. Amado, desejo que você vá bem. Aqui eu resumo nesse alvo, em todas as coisas. Deus quer que você vá bem em todas as coisas. Então, qual que é o alvo que Deus tem para mim? Que eu vá bem em todas as coisas. Onde você não está indo bem? Em que área da sua vida você não está indo bem? Começa a pegar essa área da sua vida, que ela vai se resumir a um nome. Vai se resumir a um nome: saúde, prosperidade e assim por diante. E você começa a ler sobre isso. Começa a buscar versículos que falam sobre isso. Pastor, eu preciso tanto de um milagre, de uma cura. Então começa a tirar 1 hora do seu dia, dá um Google lá, versículos bíblicos que falam sobre cura divina. Estudo sobre cura divina. Porque a fé não vem pelo ouvir? Sim. Então quando você começa a entrar e começa a meditar, começa a ouvir aquela palavra, o que vai acontecer? A sua fé vai crescer. A sua fé vai crescer. E quando a sua fé crescer, você vai chegar num momento em que você vai estar completamente em Deus
e não vai querer saber de ficar negociando, relativizando, ou achando que Deus só cura uma coisa, não cura a outra. Você vai se levantar como um gigante diante de Deus. E quando você exercer a sua autoridade, o alvo vai ser atingido. E aquilo que você não provou ainda, você vai provar. Aquilo que você não provou. Eu li um livro, ele é pequenininho, ele é mais ou menos assim, ó. Que fala curar enfermos, expulsar demônios. Eu li esse livro. Foi no comecinho do meu ministério. Irmãos, a gente trabalhava, pegava de manhã e até tarde, pegava de manhã até tarde, dormia no metrô. Era uma loucura. A gente andava assim, pela misericórdia de Deus. E aí o que eu fazia? Eu falei, eu preciso investir naquilo que eu vou ser usado para abençoar o povo. E aí eu pegava esse livro e eu ia no metrô. E eu lia. Aí voltava lendo. Andava comigo, ia lendo, ia lendo, ia lendo, ia lendo. Irmão, Deus fez tanta coisa bonita. Tanta coisa bonita. As coisas que estão à nossa volta e as coisas que nós nos envolvemos com elas vão influenciar a gente. Então, cresça a sua fé naquilo que você está precisando de buscar de Deus. Na vida financeira. A pessoa quer que Deus venha e faça um milagre na vida financeira, mas ele não é aberto para os princípios da prosperidade. Ele não é aberto. E ele precisa entender os princípios da prosperidade. Você quer ver uma coisa meio assim que não faz muito sentido para a gente? Aquele que retém mais do que é justo, vai perder. Mas aquele que espalha mais terá. Como é que pode um negócio desse? São princípios de Deus. Deus vai colocar situações na sua vida, pessoas, ou até a obra de Deus, e às vezes num momento bem difícil da sua vida. E você vai ter que fazer algo de fé. Ele pode pedir alguma coisa. E na hora que ele te pedir, e você entender que é ele, e você obedecer, você vai ter testemunho que poucos têm. Você vai ter testemunho que poucos têm. Existem pessoas, estou dizendo que é o caso de vocês, mas existem pessoas que elas querem ganhar dinheiro, mas não querem trabalhar. É ou não é? Não é? Ah, pastor, está uma luta para emprego, está uma luta para isso, mas você está saindo para procurar? Não, semana que vem eu vou. E a semana que vem é desde não sei de quanto tempo. Ah, eu não aguento mais essa vida, mas faz alguma coisa para mudar ela, ué. É ou não é, gente? É? Então tem gente que ela quer mudar de vida, mas ela não luta. Ela não luta. É a mesma coisa, a pessoa que quer prosperar, mas aí vem os princípios, mas ela não quer colocar em prática. Aquilo que vem dos céus é sobre tudo e sobre todos. E a gente tem que se desvencilhar das coisas naturais para crer no sobrenatural de Deus. A maioria dessas pessoas que dão palestra por aí, uma boa parte delas, eles falam que está na Bíblia de outro jeito. E aí está o povo lá fora, numa palestra, ouvindo, praticando, porque é princípio, recebendo. E às vezes a pessoa dentro da igreja, ela não aceita aquilo que é pregado. Se nós não recebemos aquilo que vem do alto, nós não atingimos o nosso objetivo. Nós não atingimos nossos alvos. Alvos esses que Deus já mostrou para nós que não é só nosso, que é dele também. Então Deus quer sim que você seja abençoado. Amém, Jesus? Deus faz votos pela sua prosperidade. Deus quer que você tenha uma mesa farta. Deus quer que você tenha dignidade. Para algumas pessoas, Deus tem até riqueza, irmãos. Aleluia. Deus tem pessoas que Deus vai levantar com o dom da contribuição. Deus tem isso para a gente. E você vai entender ouvindo a Deus. Ouvindo a palavra de Deus. Então, prossiga para o alvo. Agora, quando falamos em alvo, nós falamos também que
Para que um alvo seja atingido, tem que ter um arqueiro, correto? Só que não tem que ter só um arqueiro, tem que ter também o quê? Um arco. Mas não tem que ter só o arco, tem que ter o que também? A flecha. E o alvo. Arqueiro, o arco, a flecha e o alvo. E nós falamos sobre duas situações sobre o arqueiro. O arqueiro pode ser Deus, eu preguei na terça-feira isso, ontem também, e o arqueiro pode ser quem? Pode ser também o diabo. Mas hoje eu quero trazer para vocês dizendo que o arqueiro pode ser você também. Eu, pastor? É. Porque quem manda na sua vida? Hã? Quem manda na sua vida é Deus, você ou é o diabo? É quem você deixar. É ou não é? Se você tomar a rédea da sua vida, quem está mandando? É você, somos nós, né? E o que o João disse? O Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo, já mudou. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas eu não vou ficar aqui falando com as minhas palavras, porque crente gosta de ver isso na Bíblia. Diga amém, gente? Então vamos para a Bíblia. 2 Reis 13, 18. Olha o que diz. 2 Reis 13, 18. Olha o que o Senhor fala, o que é falado, Eliseu fala para o rei. Olha só. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as... Quem era o arqueiro ali? O rei. O rei. E aí, quando ele pegou as flechas, a Bíblia fala que a mão do sacerdote estava sobre. Aí lançou uma, lançou duas e lançou três. As 3 vezes ele conseguiu o resultado? Conseguiu, mas ele parou. Quando ele parou, ele decidiu parar. Naquele momento, ele não conseguiu mais alcançar o seu objetivo. E ele foi repreendido depois. Porque deveria ter jogado até 5 ou 6 vezes. E ele não jogou. Então ele conseguiu o resultado até a 3ª vez que ele lançou a flecha. Que ele fez, ele era o flecheiro. Você quer ver? Quem que era o flecheiro também? O flecheiro era o Ismael, filho de Abraão. Ele foi levantado para ser, e ele foi. Só que, olha quantas coisas ruins ele fez. Quantas coisas ruins. Então, eu não vou aqui adentrar na questão da flecha, porque aqui para mim a flecha seria a fé. Aqui para mim a flecha seria a perseverança. Aqui para mim a flecha seria a atitude. Aqui seria isso. Seria a atitude. A flecha. E ele, 1, 2, 3. E a Bíblia fala que ele parou. Ele parou. Mas é notório que o próprio Deus usa o Eliseu dizendo que ele não deveria parar. O que prevaleceu então? O homem. Irmãos, Deus pode colocar algo na nossa mão. Ele pode até começar a ser o arqueiro da nossa vida. E a gente pode tomar as coisas e falar, eu não quero mais. Eu vou parar. Eu vou desistir da minha casa. Eu vou desistir do meu casamento. Eu vou desistir das minhas finanças. Eu vou desistir e não vou mais atirar a minha flecha. Eu não vou mais exercitar a minha autoridade, a minha fé. Eu não quero mais saber. E nessa hora eu posso parar. Eu posso parar. E eu posso perder de ver na minha vida aquilo que Deus tinha para mim. Aquilo que Deus queria fazer na minha vida. Então o homem pode ser o arqueiro. O apóstolo Paulo parou? Sim ou não? Não. O apóstolo Paulo não parou. Por quê? Porque ele dizia, não vivo eu,
Não vivo mais eu. O que ele falava? Eu subjugo a minha carne todo dia, eu esmago a minha carne todo dia. Ele fala, olha gente, ele fala assim, pessoal, igreja, submeta o entendimento de vocês ao entendimento de Cristo. Então por isso que ele chegou até o fim. Se a gente quer chegar até o fim, a gente não pode parar. O eu não pode se manifestar. O natural não pode se manifestar. Nós devemos deixar o Espírito de Deus ser o verdadeiro arqueiro da nossa vida até o fim. Até o fim. A gente tem que colocar isso no nosso coração. Então o homem pode tomar a situação e falar, eu sou o arqueiro. 3 vezes cessou. O arqueiro pode ser Deus, Salmo 64, 7. Vai lá. Salmo 64, 7. Olha lá. Mas Deus atirará neles suas flechas, e repentinamente serão atingidos. Então, Deus pode ser, literalmente Deus, o arqueiro. Deus pode ser o arqueiro. E Ele pode pegar uma flecha, que nós vamos ver quem é a flecha depois também. Pode ser a fé, como eu falei, pode ser a atitude, pode ser a perseverança. Porque se você está em batalha, meu irmão, você tem que continuar, não é? Atirando flecha. Você só tem que parar de atirar flecha na vitória. Cessou, diagnóstico mudou, deu a vitória, acabou. Guarde a sua flecha para a próxima batalha. Então Deus também, Ele é um arqueiro. Diga amém, Jesus. Ele é o arqueiro. Vamos lá, só para embasar. Quem mais pode ser o arqueiro? O diabo. Efésios 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então o diabo também pode ser um arqueiro. Ele pode ser um arqueiro. Quando o Senhor fala lá em Deuteronômio 28, né? Se nós obedecemos a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de cumprir todos os mandamentos que Ele nos dá, Deus nos exaltará sobre todas as nações da terra. Como é que era a luta antigamente? Era olho por olho, dente por dente. Então imagine o rei da Síria vindo, né? Imagine o rei de Israel. Quem está com o rei de Israel? Deus. Quem está com o rei da Síria? É o diabo. E ambos lançavam flechas contra o outro. Ambos combatiam contra o outro. Então o nosso inimigo, ele também tem setas. Ele também tem flechas. Por isso que nós não podemos estarmos desarmados. Agora, o duro é que ele tem flechas humanas. Assim como Deus também tem flechas humanas. Agora, que a gente sabe que tem 3 tipos de arqueiro, a gente tem que decidir na mão que arqueiro vai governar a nossa vida. Ou eu mesmo. Eu canso. Você cansa? Hã? Você desanima? Você dorme? Pois é. Então não é muito bom estar na nossa mão, não. A nossa vida na mão do inimigo piorou. Já foi. Nós somos de Cristo agora. Então, quem tem que governar a nossa vida? Diga o Espírito Santo. Porque Ele não dorme, não tosqueneja, Ele não cansa, Ele vigia. Ele guarda a nossa entrada, Ele guarda a nossa saída. Ele vê o que a gente não vê. Ele revela o oculto, o escondido. É ou não é, gente? Então, Ele é o nosso arqueiro. Diga, Jesus é o meu arqueiro. Agora, olha só o arco. Salmo 44, 6. Olha só o arco. Porque também tem um arco, né? E é bom a gente pincelar isso aqui. Olha só, Salmo 44, 6. Pois eu não confiarei no meu, nem a minha espada me salvará. Eu não confiarei no meu.
arco. O que é o arco? Você coloca a flecha e você dá a direção. Não é assim? Você coloca a flecha e você dá a direção. Senhor, eu não quero confiar nos meus passos. Eu não quero confiar em mim mesmo, Senhor. Eu não quero. Quando a gente rejeita a palavra de Deus, a gente está na força do nosso braço. Eu quero confiar no Senhor. Eu quero confiar no seu arco, Senhor. Eu quero confiar na sua direção. É isso que eu quero. Eu quero ser dependente do Senhor. Me mostra o caminho e eu andarei por ele. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Fala comigo, Senhor. Me dê a tua palavra. Senhor, eu quero que a nuvem se mova para eu saber a direção. Eu quero que a coluna de fogo se mova para eu saber para onde que eu tenho que ir. Eu quero ser guiado por sua palavra. Eu quero ser guiado pelo Senhor. Então o arco é simples. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. A força do meu braço, a minha direção. Eu posso sim conhecer das coisas do homem, mas a Bíblia fala que quando Deus fala, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então quando Deus fala conosco, quando Deus nos dá uma palavra, a nossa razão também fala, a nossa emoção também fala, mas eu não quero confiar no meu arco. A Bíblia fala que nós devemos fazer planos, mas devemos colocar os nossos planos diante do Senhor, porque Ele vai dizer se sim ou se não. Ele fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Quando Ele fala tudo, é tudo. Às vezes você acorda de manhã, você nem imagina que naquele dia Deus vai mudar a sua história. Que naquele dia Ele está direcionando você, não é? Que naquele dia Ele está encaminhando você. E você acorda de um jeito e dorme de outro. Sabe por quê? Porque você é sensível ao Espírito Santo. Você é sensível ao Senhor. Então nós temos um arqueiro que é Deus, e nós temos um arco, que eu tenho, mas eu coloco na mão dele. Eu não confio no meu. Eu coloco na mão dele. Se ele é o arqueiro, coloco na mão dele. O arco é a direção da nossa vida. O arco é a nossa vida. Eu não vou confiar no meu arco. O arco é a nossa vida. Eu posso tomar a direção que eu quiser. Eu posso, você pode, mas eu não vou confiar no meu arco. Eu não vou, porque o meu arco não me salva e a minha espada não me salva. Quem me salva? O Senhor. Amém, Jesus? Já falei do alvo. O alvo, através de nós, ganharmos almas. O alvo, para nós, as bênçãos. E o objetivo maior, que é a salvação, a eternidade. São alvos que Deus tem para nós. Agora, a flecha. Quem são as flechas? Salmo 127, versículo 4. Salmo 127, versículo 4. Olha lá. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Como flecha na mão de um homem poderoso. É uma comparação. São os filhos da mocidade. O que Deus está falando? Nós somos flechas. Aleluia. As nossas atitudes são flechas. A nossa ação sobre a palavra são flechas. A nossa obediência são flechas. E nós somos literalmente flechas. Agora, a flecha nós vimos que tem que ser o quê? Polida. Tem que ter o tamanho certo. Tem que ter a madeira, tem que ser feito com a madeira certa. Tem que ter o peso certo. A flecha não pode ser torta. Então essa flecha que Deus ele usa e que alcança todos esses alvos, são flechas que Ele vai trabalhar nelas.
Ele vai moldar essas flechas. Nós aprendemos na terça-feira isso. Ele vai polir, Ele vai santificar, Ele vai trazer a verdade dEle para nós. Por isso que quando nós chegamos na casa de Deus, nós somos de um jeito. Igual o irmão postou um dia, né? Eu era um homenzinho torto, morava numa casa torta, vivia no caminho torto, minha vida era torta. Um dia o homenzinho torto, a flechinha torta, Jesus endireitou. Jesus encontrou e endireitou. E esse homenzinho torto, que não é mais torto, que é nova criatura, é a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo. Irmãos, olha só, você vê pessoas formadas de várias formas por aí. Mas a única pessoa que consegue atingir o máximo de alvos na sua vida é a pessoa que é formada na palavra. A pessoa pode ser formada no mover e pode ser zero de palavra. O mover não protege ela. Não protege. A pessoa, ela pode, irmãos, não ter mover nenhum. Não vê nada, não vê anjo, não vê nada. Mas ela tem uma vida com Deus. Ela tem um caráter alinhado com o caráter de Deus. E essa pessoa, Deus vai usar essa pessoa para conseguir atingir alvos grandes. Amém, Jesus? Por isso, por mais que Deus use você em sonhos, revelações, manifestações de Deus, ótimo, mas isso é secundário, isso é dom. A base do Evangelho é Cristo e a doutrina dos apóstolos. A base do Evangelho é a palavra de Deus. De tudo, o maior dom é o de profetizar. E o que profetiza, profetiza segundo a palavra de Deus, não segundo a vaidade do coração. Quando a pessoa ela tem esse conhecimento, e ela tem essa sede de aprender de Deus, na medida que ela vai ouvindo a palavra, que ela vai buscando a Deus, a própria palavra de Deus vai polindo ela. A própria palavra de Deus vai polindo, vai trabalhando, vai polindo, vai polindo, vai polindo, vai polindo. Lembra da palavra de domingo? Não rejeite conhecimento. Então imagina uma flecha que rejeita o conhecimento, vai ser destruída. Imagina um arqueiro que rejeita o conhecimento, ele vai estar com a vida dele na mão dele, com o arco na mão dele, mas a direção não vai ser acertada. E aí essas pessoas elas vão dar passos na sua vida que vão trazer sérias consequências para as suas vidas. Andarão como que no escuro e não verão o buraco diante deles. Agora, se essas pessoas tiverem uma vida pautada na palavra de Deus, Salmo 105, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Então, na hora da pessoa tomar uma decisão, né? Na hora de a pessoa tomar uma atitude, da pessoa de realizar algo, ela está na mão do arqueiro, ela está na mão de Deus. O arco dela não está na mão dela, está na mão de Deus. Está tudo na mão de Deus. O que Deus faz? Deus dá a direção certa. Deus fala vai, Deus fala não vai, Deus fala faz, Deus fala não faz. E tudo que Deus fala com ela vai lembrar de um versículo, ela vai lembrar de uma palavra. O Espírito Santo vai fazer ela lembrar. Por quê? Porque nós estamos todos os dias na casa de Deus ouvindo a palavra de Deus, e essas palavras ficam no nosso subconsciente, fica dentro de nós. Quando a gente recebe mesmo a palavra, ela fica dentro da gente. Aí quando a gente vai orar, a gente lembra. Mas não é a gente que está lembrando, é o próprio Deus dizendo, olha, é por aqui, olha, é dessa forma, olha, é dessa maneira. Eu já conversei com pessoas que a pessoa fala assim, eu sei que eu estou errado, mas eu não quero. Tudo bem, não tem problema, fala o que você quiser da sua vida. Ninguém vai obrigar ninguém a nada. A pessoa não gosta quando fala isso, mas é a verdade. Você não quer ouvir a Deus? Não tem problema, ninguém é obrigado a ouvir a Deus. Só que o teu arco não te salva, a tua espada não te salva. Quem vai te salvar é o arqueiro verdadeiro, é o Senhor, é Ele que nos salva. E essa palavra salvo não é só salvação no sangue. Salvo quer dizer liberto, curado, transformado, abençoado, em todos os sentidos.
Deus ele vai entrando e Deus vai quebrando tudo e vai operando e vai nos abençoando. E os objetivos de Deus e nossos também, porque Deus vai colocar no nosso coração a fé. A Bíblia fala que Ele é o autor da nossa fé. O que é a nossa fé? É o nosso alvo. É o nosso alvo. O povo, eles saíram do Egito, chegaram bem pertinho da terra de Canaã, chegaram a entrar em Canaã, viram Canaã, mas tomaram posse? A maioria tomou posse, mas Deus tinha para eles tudo aquilo. Deus não tinha só para alguns, Deus tinha para todos. Aquilo foi um alvo de Deus, quando Deus pegou eles do Egito e lançou eles como flecha até. Mas ficaram olhando para trás, ficaram olhando, ficaram murmurando, ficaram reclamando, ficaram se prostituindo, ficaram idolatrando. Irmãos, muitos tomaram o arco da mão de Deus. Muitos decidiram serem um arqueiro de suas vidas. E alguns até mesmo colocaram o diabo como arqueiro da vida deles, porque quando fizeram aquele bezerro de ouro, colocaram aquele bezerro de ouro sobre Deus, sobre eles. E essas pessoas não chegaram até onde Deus queria que ele chegasse. Eu profetizo na sua vida que você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Você vai chegar. Os seus planos, os seus sonhos não serão frustrados. Os nossos planos, os nossos sonhos não serão frustrados, porque antes de nascerem no nosso coração, teve um autor, e o autor foi Cristo. O autor é Cristo, o autor é o Senhor. Nós somos essas flechas. E para encerrar, Isaías 49, 2, parte B do versículo. É o 2 ou 3? É o 2, deixa eu ver. Olha isso. Rapaz, olha esse versículo, tem 3 coisas maravilhosas aqui, ó. Isaías 49, 2. Isaías 49, 2. Isso, obrigado. E fez a minha boca como uma espada aguda. Não era, Deus fez. Com a sombra da sua mão me cobriu. Irmãos, antes de você falar assim, ó, eu pertenço à cobertura do apóstolo, ou eu pertenço à cobertura da igreja evangélica da família, você tem que primeiro entender que você tem que estar coberto pela mão de Deus. Porque eu já vi muita gente debaixo da cobertura de pastores, debaixo da cobertura de igreja, e só maldição na vida deles. Imagina uma pessoa que fala assim, eu estou debaixo da sua cobertura, mas não concorda comigo. Você acha que quando eu estendo a mão alcança ele? Não alcança. Por que não alcança? Porque Jesus falou assim, ó, aquele que eu enviar, e aquele que receber aquele que eu enviar, recebe a mim. Ou seja, se não receber aquele que eu enviar, não recebe a mim. Não recebe. Isso aqui é muito forte, isso aqui. Um dia eu estava conversando com um pastor sobre isso. Sobre a cobertura. Sabe onde está a sua cobertura? Você quer ser abençoado? Seja alinhado com a palavra de Deus. Seja alinhado com o Evangelho. Aí você vai estar debaixo da mão de Deus. Olha Ezequiel no Vale de Osso Seco, ó. Olha Ezequiel debaixo da mão de Deus. Ezequiel, poderão esses ossos tornar a viver? Tu sabes, Senhor. Então profetiza. Olha a vida dele alinhado. Olha a fé dele alinhado, olhando para o impossível e acreditando num Deus do impossível. Então a mão de Deus estava sobre ele. Porque tem gente que gosta de terceirizar as coisas. Aí a pessoa acha que é a igreja, a pessoa acha que é o pastor, a pessoa acha que é o fulano, a pessoa acha que é o ciclano, a pessoa acha que é o beltrano. Mas quando você vai ver a vida da pessoa, não tem nada a ver com aquilo que ela parece ser na igreja. Não tem nada a ver. Na verdade, o arqueiro que está sobre ela ainda não é o Espírito Santo. Às vezes é ela mesma. Eu não queria nem falar isso, mas às vezes é o próprio inimigo que está sobre ela, usando ela. Mas que ela se converta em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Então vamos lá. Mas com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu onde?
Toda flecha limpa, toda flecha que Deus trabalha, toda flecha de Deus é protegida. É protegida. Agora, por que a pessoa está na aljava? E olha, não tenha pressa, fique na aljava. Fica na aljava. Você percebe que Pedro, por exemplo, ele quando estava na aljava de Jesus ensinando ele, ensinando os outros, ele viu coisas maravilhosas, que ele ficou tão afoito que ele quis passar na frente. Foi ou não foi? É. Senhor, tal. Aí o Senhor veio e falou assim, o Senhor Deus Pai veio, através de uma nuvem, a voz de Deus, falou assim, esse aí é meu filho amado. Você está num período de ouvir. Escute ele, não está na hora de você. Escute. Porque Deus ainda tinha coisa para trabalhar naquela flecha. E Deus trabalhou naquela flecha por 3 anos e meio. Para depois enviar. Jesus só envia os discípulos depois que ele sobe. Ele fala, ide por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. É assim que ele faz. É assim, desse jeito que ele começa a fazer a obra de Deus. Tem uns treinamentos antes. Vamos de 2 em 2. Prega a palavra, vai lá. Depois vocês voltam e me contam o que aconteceu. Aí, eu assisti um filme esses dias aí, de Jesus, e parece que o Judas e o Tomé não se davam muito bem. Esse negócio de gente da igreja não se dá muito bem, isso é antigo, viu? Aí sabe o que Jesus fez? Jesus falou assim, Tomé, você vai com Judas. Senhor, tem que ser com ele mesmo? Tem. A gente é acostumado a fugir das situações, e Deus fala para a gente enfrentar. Tem gente que sai da igreja porque um irmão está na igreja, e aquele irmão, ele teve um problema com aquele irmão no passado, ele fala, pastor, eu prefiro me ausentar, eu prefiro... Duvido, irmão, que eu vou deixar de ter o cumprimento da obra de Deus na minha vida por causa das pessoas. Por mim está perdoado e toca a vida. Diga amém, Jesus. Mas não é verdade? Né? E a pessoa fica nessa. Nem pede direção de Deus, nem nada, vai, aquela coisa toda. Não, os incomodados que se mudem, eu não me mudo não. Eu vou seguir em frente. E vou ficar em Jerusalém até que do alto eu seja revestido de poder. Até que do alto eu seja abençoado, porque eu sou uma flecha nas mãos de Deus. Você é uma flecha nas mãos de Deus. E o alvo de Deus na nossa vida vai se cumprir. Financeiramente, segura essa bênção para você. Não é só você que quer crescer, não. Deus quer que você cresça. Na sua vida sentimental, conjugal, a mesma coisa. Não é bom que o homem esteja só. Fale uma adjuntora para que esteja diante dele. Agora, a gente não vê Adão fazendo campanha para Eva descer do céu, não. É. Verdade. É. Irmão, as pessoas, em vez de ir ao culto, para culto a Deus, servir a Deus, vai num culto para pedir homem, para pedir mulher, um desespero tremendo. Você sabe o que Adão fez? Adão estava tranquilo, irmão. Verdade. Sabe o que o Adão fez? Sabe que o Adão estava colocando nome nos bichinhos. Eu vou falar assim, diga para o seu irmão assim, Adão estava fazendo a obra. Adão estava cumprindo o seu propósito. Amém, Jesus? Era isso que Adão estava fazendo. Aí diz a Bíblia que Deus olhou para o leão e viu a leoa. Deus olhou para o gato, viu a gatinha. Deus olhou para o cachorro, viu a cadelinha. Deus foi olhando para os pássaros, sexo oposto. Deus olhou até para a cobra e falou, poxa. E olhou para o homem. Olhou para o homem, estava o leão tendo um problema tremendo lá no meio. É nada, a mulher é uma benção, amém, Jesus? É o homem que não sabe administrar a mulher que tem, Pode aplaudir, pode aplaudir Jesus, pode aplaudir. Família é uma benção, não é? Às vezes a gente não quer dividir espaço. Mas tudo bem, vamos voltar aqui.
Aí o Adão chega, está lá, né, cuidando, e Deus fala, eu vou arrumar um problema para ele. Não, eu vou dar uma bênção para ele. O pastor Cláudio fala aquelas coisas brincando, só para... Mas Deus deu uma bênção, Deus não deu um problema. Deus não deu, Deus deu uma bênção. Amém, Jesus? Né? Deus deu uma bênção. Um dia, só para você ter uma ideia, um dia uma moça chegou, pastor, Deus me deu uma palavra para namorar com fulano, né? E o fulano, pastor, Deus me deu uma palavra para namorar com fulano. Tal, qual a palavra aqui? Falei, poxa, palavra boa, Deus, né? Maravilhosa a palavra, aleluia. Vou orar por vocês, abençoar vocês, tá bom? Tá bom. Só que tomem cuidado. Porque se vocês não souberem administrar a bênção, a maldição entra. Eu comecei a orar, fuja da aparência do mal. E dar uns conselhos, como deve ser um namoro cristão. Aí eles cumpriram? Não. O alvo foi atingido? Não. Então, a Eva foi uma bênção. A Eva foi uma bênção. Foi uma bênção. Então Deus pega e fala assim, ó, não tem adjuntora para Adão. Vamos fazer o seguinte, fazer ele dormir. Deus deu uma anestesia nele. Adormeceu a carne dele. De repente vai, tira a costela. Faz a cirurgia sem cicatriz, sem nada. Né? Leva a costela, faz a Eva. Aí traz. Meu irmão, pensa. Pensa na alegria desse homem. Irmão, quando você está focado em fazer a vontade de Deus, tudo que você precisa, Deus traz. Tudo. Quando você corre atrás das bênçãos, ou quando você fica intensificando aquele problema, quando você fica ansioso pelas coisas, parece que demora mais ainda, você pode ver. Mas quando você foca em fazer a vontade de Deus, você começa a ser feliz no estado que você se encontra. E quando você é feliz no estado que você se encontra, Deus vai fazer de você mais feliz ainda. Mais feliz ainda. É assim que eu acredito. É assim que eu creio. É assim que eu confio em Deus. O propósito foi cumprido. Meu irmão, o propósito de Deus tem que ser cumprido na sua vida. E para terminar, o versículo 3. Fique em pé, por favor. Versículo 3. E me disse, ó, tu és a flecha na aljava de Deus. Quem é a flecha na aljava de Deus aqui? Glória a Deus. Aí vê só. E me disse, tu és meu servo. Tu vai cumprir o meu propósito. Agora, irmãos, aqueles que Deus usou, hein? São galardoados com força, hein? És Israel, campeão de Deus, aquele por quem hei de ser glorificado. Toda vez que você atingir um alvo, é para a glória de Deus. Deus vai ser glorificado na sua prosperidade, no seu casamento, na sua família. Deus vai ser glorificado na vida dos seus filhos. Deus vai ser glorificado nas suas finanças. Deus vai ser glorificado no seu ministério. Deus vai ser glorificado quando você ganhar 1, 2 ou 3 almas. Deus vai ser glorificado com a obra que Ele fará em você e através de você. Glória a Deus porque eu sou salvo. Glória a Deus porque eu preguei e aquela pessoa aceitou e se converteu. Glória a Deus porque Deus me deu um caminho, eu fui e consegui o caminho da prosperidade, a cura divina. Enfim, a obra de Deus é um todo, irmãos. Deus é pleno. Deus é Deus. Feche seus olhos. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração,
Transforma-me conforme a sua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a sua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia. Senhor, nós queremos, Senhor, nesse momento entregar o arco nas tuas mãos. Queremos que o Senhor seja o arqueiro e queremos, meu Deus, que o Senhor nos use como flechas limpas, ó Pai. Flechas, meu Deus, trabalhadas por Ti, moldadas por Ti, feitas pela Tua palavra, feitas através das revelações do Senhor. Ah, meu Deus, venha, Senhor, edificar cada vida. Venha edificar, meu Deus, essa casa. Venha edificar, meu Deus, essa família. Venha reedificar essa pessoa, meu Pai. E essa pessoa vai ser lançada como flecha limpa. Ela vai cumprir o propósito dela, que é ganhar almas, receber, cuidar.
ela vai ter o propósito que o Senhor tem para ela, a salvação. O propósito, meu Deus, que o Senhor tem para ela em todas as áreas da vida dela. Vem, Senhor, opere de uma maneira sobrenatural, e que todo mal, meu Deus, na vida de cada uma dessas pessoas que caiam por terra, bata em retirada. Meu Deus, faça um milagre na saúde desse meu irmão, faça um milagre na saúde dessa minha irmã, faça um milagre, meu Deus, eu te peço. Tu és o autor, Tu és o consumador da nossa fé. Ah, meu Pai, a mão de Eliseu estava sobre a mão do rei. O rei atirou 1, 2, 3 e parou. Ele tomou, meu Deus, a direção, ele parou, Senhor. Ah, meu Deus, nós não queremos tomar a direção, nós não queremos parar, Senhor. Nós queremos ser sensíveis à Tua voz. Nós queremos, meu Deus, que o arco esteja assim nas Tuas mãos. Queremos continuar atirando as nossas flechas, para que possamos, meu Deus, ó Pai querido, viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que o Senhor tem para nossa casa, tudo aquilo que o Senhor tem para nossa família. Então opera de uma maneira sobrenatural, e onde houver o mal na vida desse meu irmão, o mal na vida dessa minha irmã, que caia por terra, que bata em retirada, desapareça, que vá embora, que saia dessa casa, saia dessa família, em nome do Senhor Jesus. Oh, você é a flecha, como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Aleluia. Ribadalaba sobre canta, arabachou, ribadalaba sobre a, ribadalaba sobre canta, arabanalaba sobre, ribadalaba sobre andalás. Receba de Deus a bênção do Senhor. Você está guardado, você está guardado pelo Senhor. Você está na aljava do Senhor, você é a igreja do Senhor, e é através de você, Israel, é através de você, campeão, é através de você, campeão de Deus, igreja de Deus. O Senhor disse: eu serei glorificado, eu serei glorificado. Ah, Deus, ah, Pai, opera, abençoa de uma forma poderosa. Eu abençoo esse meu irmão, abençoo quem está em casa, eu abençoo essa família, eu abençoo, e todas as bênçãos virão e te alcançarão, em nome de Jesus. Está nas tuas mãos, Senhor, está nas tuas mãos, Senhor, a nossa vida. E você diga: eu creio. Diga amém, Jesus. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vocês, como um farol que brilha à noite, como, aleluia, flecha que acerta o alvo, maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Usa a tua igreja, Senhor, que está se consagrando. Glória a Deus.